Bom dia, prof. Bom dia. E aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Vamos ligar a luz do quadro aqui. O que vocês estão rindo aí, gente? Vocês estão debochando de mim, né? Eu juro que não, dessa vez não. Que dia que é hoje? 20? Cara, que mês que não acaba, meu Deus! Sério. Pessoal, para que dia que está marcada a prova de vocês? A prova aberta? Nossa. Belezinha? Eu ia falar que... Cara, você acredite, mano, a gente procura fazer umas questões assim da sua prova. São duas questões razoáveis, duas fáceis e uma difícil. Mas, então, cara, mas assim, aí não dá, tem que farmar certo, né, mano? Se você farmar muito fácil, aí não... tem que farmar no sangue mesmo, na dificuldade. Existe um provérbio que eu gosto muito, que ele fala assim, que a dificuldade constrói e a facilidade destrói. E é uma frase maravilhosa, porque é verdade. Na vida, se você... Vamos supor que você é filho do Bill Gates. Nossa, tá vendo? Você imagina a força de um cartão de crédito seu. Então, quer dizer, eu vou formar o quê? Vou farmar o quê, cara? Eu sou multimilionária. A facilidade destrói e a dificuldade constrói. Boa frase, né? Não. Se eu puder fazer alguma mãe aí, usar algum hack para virar filha do Bill Gates, eu quero. Na última aula, nós fizemos algumas questões aí abordando a página 246, 247 e 248. Nossa aula foi sexta-feira. Oi. Ah, o livro é o... Para vocês, eu acho que é o livro 3, mas é que o meu tem 2 livros juntos. Aqui na frente tá, livro 2. Passar um trabalho? Pode ser de Umbanda? Tem os alunos que falam assim, professor, não dá prova não, dá trabalho. Você vai precisar de uma encruzilhada.
Ah, eu fiz essa questão de número do carro no plano inclinado na página 255, a questão de número 2, eu não fiz? Página 255, questão de número 2. Isso. Fiz, né? E na página 255, questão de número 5. Me presta um lápis, uma caneta, por favor? Fez. Oi? Corona, por causa de um lápis, uma caneta? Viu? Sem corona. Fiz. Da questão de número 5, da página 255, eu já fiz? Sim, professor. Obrigado. Ó. Vamos pegar para fazer aqui, ó. Qual que é a página? Era 255. Mas agora eu já estou querendo trocar. E que eu queria... Hã? A intensidade da normal? Não fiz. Mas era só calcular o PY, né? Ó. Ele fala assim, ó. Não era isso que tinha na questão? Aí o que a gente tinha feito na letra A? Ele perguntava qual é que era a força necessária para o bloco subir com uma aceleração de 6 metros por segundo. Ah, e tinha um... Obrigado. Aí ele perguntava qual seria a força, aí a gente fez força resultante, massa, aceleração. Ele forçava essa aceleração pelo texto do exercício a ser de subida com 0,6. Aí a gente pegou aqui e botou 0,6, não foi isso? Massa do bloco, o texto fala que seria 4 quilos, não é isso? E essa força resultante, a gente tinha definido na aula de sexta-feira como sendo a disputa entre essa força F e esse PX. Se o bloco está subindo, a força aplicada é maior que o PX. Lembra disso ou não? Sexta-feira, gente, vocês não estavam em casa? Lembra no motor de partida isso aí. Força menos PX. Força... Como é que calculava esse PX aqui? Estou fazendo de novo o exercício inteiro, Jeová. Quem que é o PX? É peso vezes seno do ângulo. Lembra que eu falei isso? Quem que era o peso? Bom, se a massa é 4, o peso é 40, seno de 30 é meio, PX valia 20. Beleza? Está aqui calculado aqui o PX para você, novamente aqui. Beleza? Não está difícil, não. Quem que é o PX? Esse cara aqui, ó. É a força que puxa o bloco para baixo. Quatro vezes 0,6 vai dar 2,4. Vou jogar esse cara para o lado de lá. 20 mais 2,4. 22,4. Aqui está a resposta da letra A do bagulho. Acabei fazendo a letra A. Aí ele pergunta na letra B, quem é esse cara aqui, ó? Quem é essa força N? Não é isso que ele está perguntando? Deixa eu dar um zoom aqui para o pessoal ver o meu belo rosto. A pergunta da questão na letra B é quem é esse cara aqui, ó? Quem é esse N?
Se você pensar comigo, não está difícil de responder. Esse N aqui, ó, ele tem que ser o PY. Aqui está o peso se decompõe em PX e PY. Esse PY aqui é anormal, porque senão o bloco salta do plano ou crava no plano. Então era só ter feito isso aqui, ó. Normal é o PY, normal é peso cosseno do ângulo. Peso é 40, porque se a massa é 4, o peso tem que ser 10 vezes maior. Amém? Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Fala? O exercício deu aqui? Ah, tá, beleza. Melhor ainda. Não tá na forma pura. Esse produto aqui vai dar 4 vezes 8,7, que vai dar... Ó a jogada, ó. Corto 0 e ando com a vírgula uma casa. – 28, 34. Acabou. 34,8. Questão aberta aí da sua apostila. Não é difícil. Tem que ter só um pouquinho de critério para fazer essa questão. Vamos fazer a questão aqui bonitinha, até a gente abordar um outro segmento aí das leis de Newton. Cara, essa máscara que eu peguei hoje está bem apertada, eu estou me sentindo uma pessoa no porta-malas de um Chevette indo para Moreninha. Questão de número 5, aqui bonitinha. 5 da página 256. Olha que legal. Ele conta uma história assim, ó. Um elevador com massa de 1.500 quilos, considerando a aceleração da gravidade 10, a atração no cabo do elevador quando ele sobe vazio com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado é... Olha que questão bonitinha, ó. Você tem aqui o elevador e ele está sendo puxado para cima, certo? Uma força T. Beleza até aqui? Deixa eu mudar o plano aqui do negócio. Para baixo, o que puxa o elevador para baixo? Obrigado, o peso dele. Eu já consigo mensurar esse peso aqui, pessoal, ou não? De graça aqui, o texto fala que ele tem 1.500 quilos. Automaticamente, isso aí, 15.000 newtons. Beleza até aí? O ponto é, presta atenção, se T fosse igual a P, se tração igual ao peso, se fosse, ele estaria em repouso, ou em ascensão ou descida, em movimento retilíneo uniforme. Consegue ver isso? A maioria das pessoas não vê isso. E se a tração cancelasse o peso, ele igualmente poderia estar parado, que é o primeiro instinto da gente. Sim ou não? Gente, estou me olhando com a cara de fiscal de renda, assim, ó. Se T fosse igual a P, P de tatu, P de pato, P de peso,
Se eles dois tivessem um empate, o bagulho poderia estar igualmente parado ou em movimento retilíneo uniforme. Faz sentido? É uma suposição. O texto não fala isso. O texto fala que o bagulho está subindo. Ai! Ó, ele fala lá, ó, que o elevador está subindo vazio e tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Você conclui nessa situação que T é maior, menor ou igual a P? Esse T é maior. O T tem que ser maior. Só da leitura, o T é maior que o P, amém? Faz sentido isso? Ô, prof, Oi. isso porque ele tá subindo, né? Exato. Se estivesse descendo, o P seria maior. Era o inverso, exato, era o inverso. Ok. O peso seria maior que a tração. Beleza? Beleza. Faz sentido, né? E se tivesse empate, a dona Maria falaria assim, tá parado. Pode estar parado, mas também pode estar em movimento retilíneo uniforme. Que é essa situação que geralmente cria o pânico nos usuários de elevador. Não sei vocês, mas durante muitos anos eu morei ali no Zé Abrão e tem um prédio, que tô brincando, nem tem prédio no Zé Abrão, se tiver o povo rouba. Prédio com elevador, quando tem aí, é que não é muito comum isso aqui em Campo Grande, porque você tem que ter prédios aí de 10, 20 andares para você ter esse efeito. Ele vai subindo e tem um momento onde você é levado para cima em movimento retilíneo uniforme. É a hora que dá uma agonia que você fala, meu Deus do céu, esse elevador parou. Eu falei, Maria, para nós não entrar nesse elevador, Maria, era melhor nós ir de escada. Tem gente que já desespera. Já tiveram essa sensação já ou não? É a hora que ele está em movimento retilíneo uniforme. Fisicamente, dentro, é como se tração anulasse o peso perfeitamente e você tem a ilusão momentânea de que o elevador parou. Faz sentido? Justamente. Você quer ver uma outra situação que você também tem essa ilusão? Quando você está viajando de ônibus, você acorda no meio da noite. Não é, cara? Você fala, mano do céu, essa bagaça parou. Jeová Jiré, e você já olha pela janela. Não é? Você fala, meu Deus. E não dá uma coisa ruim, você fica naquela, cara, você olha para o lado, você não vê nada. Você olha para frente, você não vê nada. Você fala, cara, eu preciso matar essa minha dúvida aqui. Tenta sentir, o assalto está bom muitas vezes, ele nem treme, não faz nada. Aí você fala, cara, eu vou lá na frente, ver se o motorista está lá. Aí você vai lá, tá o tio Chico, assim. Aí você fala, tá em movimento, graças a Deus. Mas o que acontece? Força resultante igual a zero, a aceleração igual a zero. A aceleração zero pode estar parado ou pode estar em MRU, velocidade constante. Então, fisicamente, isso aqui é igual. E daí o incômodo de você. Essa situação do ônibus, acho que todo mundo já viveu. Não? Maluco, você nunca andou nem de elevador em prédio grande, nem de ônibus. Essa vida é meio chata, hein, mano? Cara, um desses dois exemplos a gente tem na vida aí, para a maioria das pessoas. É quem já viveu os dois é vida louca, né? Nada, é nada. É muito interessante essa experiência, porque explica uma série de questões aí, especialmente em dinâmica. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Você sabe que a força resultante, ela é a disputa de duas forças ou mais forças, certo? Vamos supor que eu tenho uma bola aqui, ó. Eu puxo para lá a bola com 100. Você puxa a bola para cá com 20. Qual que é a força resultante nessa bola? 80. Para o meu lado ou para o seu? Eu estou puxando com 100. Para o meu. Então é 80 para o meu lado. Todo mundo tem essa noção?
que a força resultante sempre vai ser força maior menos força menor? Então, eu vou fazer tração menos peso, massa vezes aceleração. Tá vendo que tem um protocolo de raciocínio? Aí o aluno que está dormindo em casa fala, professor, e aquela bola ali em cima, 100 contra 20, o que é aquilo? Chama-se exemplo. Então vamos lá? Ele quer saber qual que é a atração. O peso, o senhor já calculou como sendo 15 mil. A massa do bagulho do elevador, o texto fala que ele tinha 1.500 quilos. Não. 500. E ele fala no texto qual que é o valor da aceleração, não fala? Muito bem, ele falou aqui, ó. Pronto, está entendido e está montado o exercício. Não é difícil, é só ter vontade. A gente não precisa parecer o Henry Cavill para fazer um exercício desse. O que você falou? Não mesmo? Ó, falou sim, sua intrigueira. Olha lá. 3 vezes 1.500 vai dar quanto? Posso já finalizar? Passar esse cara para o lado de cá. Né? Passou para o lado de cá. 3 vezes 1.500 vai dar 4.500. 4.500 com 15 mil. Cessam. 19.500, né? Ai, o meu salário atualmente, olha que maravilha. 19.500. 19.500, resposta correta, letra E, de elemento. Difícil, pessoal. Pessoal, olha aqui para os meus olhos azuis aqui, verde, sei lá. Se eu botar uma questão dessa na prova, vocês fazem? Talvez, porque eu não sou obrigado a nada. Filha, sai daqui, perrapada. Letra E. Fácil, né? A gritaria na casa dos outros. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí, está tendo interferência espiritual aqui no negócio. Não é aqui não, prof. Acho que é eco de outra sala. Ah, tá. É tão perturbado que está interferindo na sala do lado. Ó. Vamos fazer mais um aqui? Pode ser a 6. Vixe, calma que eu não falei de polir ainda. Vamos fazer a 6. É que são tantas forças na dinâmica que a gente tem que dar uma separada. Se a gente chegar assim e falar assim, vou fazer uma aula de conteúdo de todas as forças da dinâmica, eu vou ter que dar 3 aulas. Aí depois vim fazendo exercício de 25 forças diferentes. Então, vamos fazer um pouco, né, e volta um pouco. Essa questão de número 6 é legalzinha, caiu na Universidade Estadual de Goiânia. Eu acho que é isso. Eu de Goiás, né? Pedro, ao se encontrar com João no elevador, inicia uma conversa conforme a charge a seguir. Aí o que ele fez? Subiu numa balança e falou, o médico pediu para eu perder peso. Aí o Pedro fala, o que faz... Então, é que eu sempre leio da esquerda para a direita. Eu tenho esse problema. O cara de terno fala assim, ó, o que você faz com essa balança? Aí o João fala, o médico mandou eu perder peso. Na verdade, quando o médico manda você perder peso, jovem, ele está pensando para você baixar o peso. O que ele quer dizer? Para você reduzir a sua massa corporal. Ele quer dizer isso, redução de massa corporal. Ou trocar a gravidade do planeta. Como você não é o Galactus, tá mais fácil você fazer um regime aí e dormir com fome. Faz sentido, né? Aí o que ele fez? Ele fez essa brincadeira aí porque dentro do elevador
você tem aquela coisa assim, se você vai subir acelerado, a normal tem que ser maior que o peso. Faz sentido? O fundo, o assoalho do elevador tem que empurrar você para cima. Então, momentaneamente, você tem uma normal maior que o peso, você fica, aspas, mais pesado. No momento em que você desce, o peso é maior que a normal. Sim ou não? Só que a balança, ela mede normal, ela mede sustentação. Tanto isso é verdade, se eu pegar essa balança de chão, balança de banheiro, colocar ela na parede, que der assim, ó. Vou quebrar essa parede. Nossa, peraí que eu quase quebrei a parede aqui. Imagina que eu peguei a balança e coloquei ela aqui, ó. Pensa o GSE. E eu empurrar, você acha que a balança vai perceber esse empurrão que eu dei, essa compressão contra ela? Vai. A balança, ela mede normal. Então, no momento em que o elevador está descendo, tem aquele momento alegria, né? Ai, todo mundo já teve isso no elevador. Não é? Então, o que acontece? Não. Puta, a vida de vocês é muito ruim. O cara ali nunca andou de ônibus. A outra menina nunca sentiu o joelho folgado dentro do elevador. E você mora num prédio? Cara, deixa eu falar para vocês uma coisa. O pessoal às vezes mora num cortiço e quer falar que mora em prédio. Cortiço é uma coisa... Deixa essa saca. Ó, então o que acontece? Então, se o cara tá nessa situação aí de querer dizer que o peso dele reduziu, já de cara eu já tenho que ter em mente. Esse procedimento com o elevador é de subida ou de descida? Descida. Momentaneamente o peso fica maior do que a normal, você tem um alívio aí da compressão dos dois aí, da balança com a pessoa. Faz sentido? Magia negra, isso aí. Isso aí tem um livro chamado Paulo Coelho, O Ocultismo. Como é que é a história? O tapete interfere na balança? Sabe o que deve acontecer? O tafete, ele deve ser mais fofo. Então o que acontece? Muda a sua aplicação da força nele. Se ele for aqueles tapetes bem fofão que tem lá na Etna, você joga a balança fica assim, ó. Aí no momento em que você comprime a balança com o seu peso, dá uma diferença da compressão. Aí modifica alguma coisa. Ou, por exemplo, uma coisa que também o pessoal faz, tipo assim, sei lá, quer momentaneamente estar dentro do peso, apoia um dedão assim pro lado de fora, para falar, olha menina, eu tô com 48. Mentira, mano. Tira o dedo aí do chão. Porque no momento em que você apoia o dedão... É que o pessoal de casa não consegue ver, eu não consigo mostrar isso que eu estou fazendo, né? Porque, né? Você apoia o pezinho, você está aliviando a normal. Então, quando você apoia um dos seus pés no chão, você está entregando uma parte da sua sustentação corporal para o piso, que não é a balança. Então, tem essa jogada aí. Todo mundo já fez isso. O cara subiu, você vai lá e pisa. Fala, nossa, amiga, tá só com 110. Fala, tira o pé daí, sua vaca. Normal. Aí ele fala assim, de acordo com as informações da charge, verifica-se que João, né? Letra A, mudará a sua massa no movimento ascendente do elevador. Vai mudar a massa? Só se ele for o Dr. Manhattan. Porque mudar a massa é agregar moléculas e sumir com moléculas. Absurda essa letra A, né? Letra B. Diminuirá seu peso quando o elevador descer acelerado. Diminuirá seu peso quando... diminuirá normal. Vamos ver se ele tem uma mais adequada a isso. Terá o seu peso inalterado pelo movimento acelerado do elevador. Letra D. Terá o peso indicado pela balança quando... Terá o peso indicado pela balança quando o elevador estiver parado. Aumentará a sua massa quando o elevador estiver subindo acelerado. Não, ninguém aumenta a massa, tá, pessoal? Aí já vamos descartar. A única que está coerente aí, ó, vai ser a letra B. Diminuirá seu peso.
Na verdade, diminuirá normal, é isso que eu quero dizer, tá? Seu peso é a força que o planeta faz puxando você para baixo. A balança mede sustentação, mede normal. No uso normal da balança, no uso cotidiano da balança, você põe a balança no chão, sobe nela, aplica nela todo o seu peso. Se você aplicar nela todo o seu peso, ela devolve todo o seu peso em normal. Ela registra essa normal. Certo? E essa normal ainda vem registrada errada. Porque se é sustentação, é uma força. Sim ou não? Tem que ser mensurada em... Toda força é medida em... Newton. E o que a balança te informa? Está errado. Isso é um erro milenar que aconteceu ao longo da evolução do mercantilismo, que as pessoas começaram a achar que peso era em quilograma. Massa em quilograma. Peso é uma força. Então, veja lá, nessa situação, você vai ter aí, diminuirá o peso quando o elevador descer acelerado. Letra B. Vamos falar de outros tipos de força agora? Ninguém agrega massa, você só perde massa de um jeito, emagrecendo. Você só ganha massa de um jeito, engordando. Você pode ver que... Oi? O gabarito é a letra C. Então, mas ele não... É que assim, veja bem, essa questão, ele fala a letra C, é verdade isso, eu também estava discutindo isso daqui, mas veja, a balança, ela mede normal, o seu peso, se for ser rigoroso, o peso não muda, acabei de falar isso, certo? Se eu for encarar, presta atenção, a normal, porque em nenhuma alternativa ele falou da normal, o certo seria ele falar aí, ó, na letra B, vamos fazer uma alternativa correta? Na letra B ele fala, diminuirá a sua normal quando o elevador estiver descendo acelerado. Isso seria a mais correta de todas. Está entendendo? Na perspectiva do rapaz que está em cima da balança, ele vai ter a ilusão de que o peso dele reduz quando estiver descendo acelerado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele terá a ilusão da redução de peso na descida acelerada. Por quê? Porque se ele desce a normal, o peso fica maior que a normal diminui. Está entendendo? Mas se for ser rigoroso, é porque o exercício não menciona normal. Se for ser rigoroso, seu peso não muda. Seu peso é entre você e o núcleo do planeta. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, na letra B, eu posso dizer o seguinte, ele terá a ilusão do peso reduzido, pode ser? Ele terá a ilusão do peso reduzido na descida do elevador. Tá bom? Põe aí um adendo. Se você quiser ser técnico, criterioso, é a letra C. Mas aí você não estudou nada, porque o peso não muda mesmo. O peso é inalterado. O peso é entre você e o núcleo do planeta. Tá. Professor. Oi. O Alexandre pesquisou e na internet diz que é a letra B. Hã? Na internet diz que é a letra B. Então, você entende, mas é uma questão que não está muito feliz por causa disso. Veja, o menino vai ter a ilusão da redução do peso na descida. No rigor da ciência, o peso dele não muda. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Eu vou deixar a letra B terá a ilusão da redução do peso. Professor. Oi. Posso tirar a dúvida da 5 que você fez? Essa questão 5 aqui? Sim. Pode falar. Qual que é o rolo? Você fez ali tração menos peso. Na minha questão, eu fiz a mesma coisa, mas o que eu fiz foi somar 10 mais 3. Porque seria, tipo, o elevador está superando a força-peso, no caso da aceleração, está superando por 3. Aí eu somei e ficou 13 e deu o mesmo resultado. Mas, tá certo fazer isso? Então, mas veja bem, olha só, não está muito certo porque, veja, ele fala que ele acende, não é isso? Não está subindo? Sim. O peso é vertical sempre para baixo. Como é que você vai somar acelerações que têm sentidos opostos?
Não, tipo, o que eu fiz foi supor que, no caso, eu supus que a aceleração do indo para cima está superando a força-peso, está superando por 3. Então, eu Certo. peguei a força-peso, que no caso, eu, tipo, peguei a normal e somei mais 3 para falar que ela está superando a força-peso. Não sei se deu para entender. A normal tá superando o peso. A normal eu tô usando como se fosse a tração aqui. É o mesmo Isso, a raciocínio. atração. Uhum. É como se eu estivesse usando a normal no papel da tração. Obrigado, Pedro. Sim. A normal no papel da tração. Só que eu não entendi essa parte aí que você achou um 13. Tipo, vamos supor que o elevador está parado. É 10 para cima e 10 para baixo. Aí, como ele está subindo com uma aceleração de 3, essa aceleração, no caso, se tivesse parado, não é mais 10. Tipo, a aceleração de quando ele está subindo, no caso, a tração, vai ter que ser maior que 10. E no exercício está falando que é 3. Então, 10 mais 3. Entendi. Você afirmou que para cima é um jeito meio diferente de pensar. Ela falou assim, ó, que como já tem 10 para baixo, para empatar teria que ter 10 para cima. Justamente. Aí ela colocou 13. Mas não tá. Eu entendi a questão matemática, mas não tá muito coerente isso aí não, tá? Porque veja, o elevador, ele sabe o quê? Ele sabe que ele está subindo com 3 metros por segundo ao quadrado. Eu entendi. Na verdade, esse seu raciocínio, você está querendo aplicar a segunda lei de Newton separadamente. Você está querendo aplicar a segunda lei de Newton só para a tração e a segunda lei de Newton só para o peso. Aí, para o peso, a aceleração seria 10, para a tração seria 13. Aí, essa diferença daria os 3. Mas não tem um erro conceitual aí nessa situação. Entendeu o que eu estou explicando ou não? Mais ou menos. Quando você põe 13, você está querendo aplicar essa expressão, chamando aqui de normal ou tração, massa e aceleração 13. Porque você quer que ela exceda a gravidade em 3. Não é isso? Sim. Então, a segunda lei de Newton, ela é definida para a força resultante. Não é para cada uma das forças do sistema. Esse é um erro muito comum. O cara vê um monte de força atuando no sistema e o cara fala assim, quero aplicar a segunda lei de Newton para cada uma das forças. Não faz isso não. É muito provável que vai dar errado. Beleza? Então na matemática tá certo, só que no conceito tá errado. O conceito está errado. Entendi. Tá bom? Obrigada, Zizi. Valeu. Pessoal, vamos falar aqui de polia, vamos falar de coisa boa. Você que não tem Netflix em casa, eu vou apresentar para vocês Chromecast. Ó. O que é uma polia? Uma polia é algo que puramente... Perdi minha caneta, jura? A polia é algo que redireciona a ação de uma força. Então, todo mundo aqui já deve ter mexido com uma polia alguma vez na vida. Você pega aí na página 252, ele fala aí sobre as polias. Então, vamos ver. Você imagina que aqui eu tenho um fixo, aqui eu tenho a polia, aqui eu tenho o Genevaldo puxando essa polia para baixo. Ele aplica uma força aqui. Essa força é transmitida vertical para cima para erguer um bloco. Acho que todo mundo já viu esse bagulho funcionar, né? Não é verdade? Todo mundo acha que tem varal em casa, poço, algum local para enforcar o cachorro. Não faz isso não. Meu Deus do céu, que monstro. Todo mundo já deve ter visto isso. Qual que é a grande sacada da polia? A grande sacada da polia é que é muito mais cômodo eu aplicar uma força para baixo, inclusive usando o peso do meu corpo, sim ou não? Para transformar isso daqui
numa força ascendente. É uma jogada brilhante para tirar alguém de um poço, puxar um balde d'água, erguer uma peça, um objeto. Beleza? Então, ao longo dos séculos, a humanidade evoluiu muito utilizando essas tais polias. Isso aqui, ó, é o que eu chamo de polia fixa. O que ela faz? Apenas redireciona a ação de uma força. Você tem aí que a força aplicada vai ser integralmente transmitida ao bloco que você tem por objeto de elevação aí. Qual que é a grande sacada das polias? Não fazer elas fixas, fazer elas móveis. A grande sacada está aqui, ó. Só de casa, vê esse canto do quadro aqui, mais ou menos, né? Beleza, até aqui? Eu aplico uma força F. Essa força F vai fazer o quê? Vai desencadear a elevação desse corpo. Beleza? Mas vamos pensar dinamicamente no que está acontecendo aqui, ó. Esse peso desse objeto, ele está sendo dividido numa tração e em outra tração aqui. Faz sentido? Só que esse primeiro fio aqui, esse fio da direita, ele está fixo aqui em cima. Então, essa pessoa aqui, ó, vai se ocupar apenas desse, vou chamar de T1 e de T2, vai se ocupar unicamente desse T2, porque o T1 está garantido lá no teto. Pegou a ideia? E daqui eu crio uma expressão que eu falo que a força que o fulano tem que aplicar é o peso do que ele tem que erguer, 2 elevado a N. O que é esse N? Número de polias móveis, que é o que está registrado aí na página 252. Ah, é verdade, 253. 252 e 253. Nossa. Professor, Oi. você pode mandar foto? Não dá para ver os números na Tá bom, câmera. eu mando foto. Mas tá tudo que eu estou fazendo aqui está na página 252, 253. Beleza? Então quer dizer, quanto mais vezes eu fizer essa cachorrada aqui, ó, mais vezes a força vai caindo. Se eu colocar nesse sistema uma outra polia móvel aqui embaixo, ela cai para 1/4 do valor. Se eu botar 3 polias móveis, a força que eu tenho que fazer é 1/8. E é desse jeito que o seu Genevaldo, que está em casa acompanhando o nosso programa, consegue erguer o motor de uma caminhonete. Você nunca parou a pensar? Às vezes você tem um mecânico, sei lá, de 1,70 m, 80 quilos, como é que ele ergue o motor de uma caminhonete? Que pesa 400 quilos, 300 quilos. Ele ergue. Como? Usando isso aqui, ó. Eles chamam de talha. Amarra o motor nas correntes e vai. Xim, xim, xim. Só que tem que puxar um monte de corrente. Não é tão bonito, tão simples assim. Tem que puxar trocentos quilos de corrente. E aí você consegue, pouco a pouco, o motor vai e vai se elevando. Doido isso, né? E a física é chata. Irmão, física transforma você num super-herói. Você ergue um bloco que ninguém ergueria, usando esse sistema aqui, que eles chamam de moitão ou talha. Se eu tivesse 2 polias... Aqui eu tenho uma móvel, né? Se eu tivesse
Justamente. O N só aparece para falar do número das móveis. Legal, né? Vamos fazer uma questão abordando esse assunto? O que vocês acham? Pode ser, não estou fazendo nada. Não tem nenhuma detalhe. Ah, tem uma aqui, ó. Dá uma olhada na questão de número 2, da página 256. Vou apagar aqui o outro lado do quadro. 256, questão 2. Isso. Questão 256. Perdão, página. O que eu estou falando aí nessa questão, se você prestou um pouquinho de atenção? Leu? Conseguiu fazer? Não conseguiu? Eu falo assim, ó. 4 funcionários de uma empresa. Vou mandar a foto no final, tá? O pessoal não desespera, não. 4 funcionários de uma empresa receberam a tarefa de guardar caixas pesadas de 100 quilos em prateleiras elevadas num depósito. Como nenhum deles conseguia suspender sozinho um peso tão grande, cada um resolveu montar um sistema de roldanas para a tarefa. O dispositivo que exigiu menos força do operário foi o que montou A, B, C, D. Não tem o E, né? Eu ia falar o E. E aí, pessoal, página 256, 256 e a metade dele está no 257. Letra A, B, C, D ou E? Não tem o E. Qual você marcaria aí? Letra A, professor? Com absoluta certeza, letra A. Porque ali, ó, por isso que eu acabei de explicar, olha lá, a caixa está aqui, não é isso? Na primeira polia, ela é dividida em 2. E esse aqui é garantido no teto. Então, aqui já caiu na metade, amém? Aí ele fez o quê? Garantiu essa aqui no eixo central, entregou outro ponto fixo, certo? E aqui, por fim, o Genevaldo conseguiu aqui. Beleza? Ó, aqui dividiu o peso na metade em 1/4 do valor aí, com certeza. Se tinha 100 quilos, seria o equivalente a ele fazer a força de 25 quilos. 1 galão d'água. Percebe? Então, resposta correta aí, letra A, de almoço. Fala. Dá uma olhada no livro e olha que algumas polias têm uma setinha que é virada para cima. Não é... Não, é que é para ficar mais fácil de eu me referir. Essas que estão viradas para cima são as móveis? Móvel é essa aqui, meu amor, ó, que está pendurada, ó. Essa polia está garantida onde? Ela está garantida no meio de 2 cordas. Isso é móvel. Essa outra aqui, ó, está garantida entre 2 cordas. Essa é fixa. Não dá para afirmar isso, ó. De modo prático, deixa eu fazer uma análise aqui, ó. Todas as que estão com a seta para cima são móveis. Todas que estão com a seta para baixo são fixas. Está resumido? Móveis, não. Todas as que estão assim, ó. Todas as que estão no desenho. Essas são móveis. Não, animal. Esse aqui são móveis. Isso aqui é a roda. Ela está sustentada assim, ó, em todos os desenhos, ó. Todas as que estão assim, ó,
são móveis. Está certo o meu raciocínio aqui, ó. Todas as que estão assim são móveis. Resumir. Pode olhar no desenho aí, ó. Todas que estão para cima são móveis. Todas. Todas que estão assim, ao contrário. Pronto. Se essas aqui que são móveis, as que estão viradas para baixo são fixas. Beleza? Professor. Fala. Ah, não, esquece, já entendi. Entendeu? Acho que sim. Se tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp. Lá minha máscara tá Mas, toda babada. ô, professor, Fala. a diferença, então, entre a móvel e a fixa é que a fixa ela não tem nenhuma cordinha dessa sustentando ela. Me ajuda. Fala de novo. Afixa o quê? A fixa não tem corda, tipo, sustentando ela. A fixa, amor, ela só tem o papel de redirecionar a força. Isso aqui é uma fixa. Ela pegou um fio e jogou ele para baixo. Fixa quer dizer que o centro dela, você pega a polia, se o centro dela estiver amarrado no teto, ela é fixa. Se o centro dela, o meio dela, estiver amarrado no teto, em alguma coisa que não deixa ela se mexer, ela é fixa. Se ela estiver aqui, ó, presa unicamente pelas laterais, por aqui, ó, ou seja, se eu fizer a corda passar da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, essa polia pode subir ou descer. Faz sentido? Sim. Então, Mas essa é a então, móvel. Essa é a fixa. professor, mas então, por que a B está errada? No que? Por que a B está errada? É que tem duas polias ali que estão amarradinhas no teto. A B está errada por quê? Porque ela está te mostrando quantas móveis aí. Não seriam 3? Não, acabei de falar para você. Se ela tá com a ponta virada para cima, ela é móvel. Olha a letra B e me fala quantas móveis tem. Uma. Então, se eu for aplicar a fórmula, P é peso 2 elevado a N. Esse N vale 1, porque ele tem uma móvel. Entendi. No A seria 2. Na letra A, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho essa móvel e essa móvel aqui também. Faz sentido? Então, uma fixa pode estar amarrada no teto, que ela tem um fiozinho ali, se você olhar. No exercício na B tem um fiozinho segurando a fixa, e ela pode ser fixa ainda. Tipo, ela não necessariamente é móvel. Não entendi. Fala de novo. Na B, tem duas polias que estão amarradas num fiozinho. Ela pode ser fixa, mesmo tendo um fiozinho em cima, mesmo ela não estando anexada diretamente no teto? A fixa não muda nada. A fixa simplesmente conduz a corda. Ó. Não é isso aqui que é a letra B? Sim. Esse cara aqui tem um... Eu botei um... É uma caixa aqui, não é isso? Olha só. Esse cara aqui está aplicando o peso dele para baixo. Vê se você acompanha o raciocínio. Esse peso está sendo dividido numa tração 1 e numa tração 2, que são iguais. Está conseguindo visualizar isso ou não? Sim. Ótimo. Esse T1, o Josevaldo aqui que está puxando, nem precisa esquentar a cabeça, porque ele está fixo aqui em cima. O que acontece? Nessa situação, você tem que esse T1 está anulado por estar fixo aqui, ó. Está amarrado. Não sai daqui. Está visualizando? Sim. Esse cara aqui no T2, ele tem que arcar com o quê?
apenas com a metade do peso. Ah, professor, e essas duas polias? Não estão fazendo nada, só estão conduzindo a corda. Está fixo, está fixo. Só estão conduzindo a corda para a mão do operador. A polia fixa, ela só redireciona a corda, só isso. A mágica, o grande lucro está nessa polia móvel, que dependendo da minha puxada, como ela está sustentada por aqui e por aqui, ela pode subir e pode descer. Por isso que é móvel. Entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Para cada polia móvel do sistema, eu faço o peso do que eu quero erguer, 2 elevado a n. Quanto mais polia móvel eu tiver, menor o trabalho que você tem que ter. Tchau para vocês. O professor Vargas já está aqui. Preso, Isso. Não, 100 não, 1000. Peso não é massa. Justamente, 1000, 2 elevado ao quadrado. Tchau para vocês. Vou mandar uma listinha de polia para vocês, já que vocês gostaram tanto dessa matéria. Mas é interessante. Pausazinho aqui. Ai, caramba, tem que mandar a foto, né? Pede pro Vargas, que está ali sentadinho, ali atrás. Que isso, professor? Não fala isso não. Mas eu concordo, dependendo da aula, se o maluco não estiver acompanhando o bagulho em tempo real, ele pega um print do final da aula. Se não gostar, pode ir para outra sala. Então, pronto. Então, troca o professor nessa parte. Só trocou o professor do geral. Não, mas eu uso slide. Hoje ela está nervosa, hoje ela está estressadíssima. Hoje ela está muito nervosa hoje. Está estressada. Deixa eu ver, o povo de casa está me ouvindo? Bom dia, prof. Bom dia! Vamos que vamos. Todo mundo animado, gente?
Todo mundo feliz? Semana que vem é feriado, quinta-feira, hein? Vocês estão sabendo? Oi? Emendar o quê? Ué, não tem calendário aí não, da escola, não? Ué. Que bom, tá vendo? Não vai ter slide. Fica falando mal e agora tá reclamando. Que absurdo. Tá vendo? Tô saindo, hein? Vou pegar o controle. Cadê o controle do Data Show? Cadê o controle do Data Show? Cadê o Paulo? Vê pra mim. Então, gente, já que você tá andando à toa mesmo, já que você tá passeando, controle do Data Show. Controle do Data Show. Ixi. Todos temos um problema? Costuma ficar ali, mas não tá ali. Mas o ar não sobe mais que isso, não. Ele já tá bem colado no teto, já. Nossa, essa piada é péssima, né? Nossa, eu acho essa piada horrorosa. Hein? Ah, deixa ele, cara. Ele gosta, sabe? Ele gosta de dar aula ali com aquela calça azul dele, com aquele tênis verde. Os meninos não entendem nada que ele tá falando. Eu acho muito legal. Ele fala, ninguém entende nada. É muito massa. Voltei, hein? Voltei. Mas quinta que vem eu não venho. Tá? Já vou avisar. Não vai ter slide quinta-feira que vem. Não vai ter. Fica dando mole aí que a galera marca aula extra, hein? Aí, ó, a galera tá falando que calça azul e tênis verde é hippie. Na verdade, ele fugiu da carreta furacão, trabalhou de noite, do jeito que ele saiu, ele veio pra cá. Só trocou a parte de cima. Coitado de quem? Coitado de quem vê ele andando daquele jeito. Coitado de quem vê. Quem é obrigado a encontrar com ele com aquela calça azul, com aquele tênis verde. Não, nada combina ali, mas... Nada combina naquele negócio ali, ué. Bicho todo sem combinar, velho. Que coisa horrorosa. O aluno não é obrigado a ver isso. Vai vendo? Bom dia. Vou desligar aqui. Nossa! Tô falando que tá com problema. Meu Deus do céu. Que coisa, né? Não, ó, ela tá perguntando, ó, vai emendar, não sei o quê. Aí, 10 minutos depois, ela, vai emendar? Vai! Mas foi isso que eu perguntei? Que absurdo. Então, gente, emendou, tá? Semana que vem, quinta e sexta, aproveita o feriado para botar a matéria em dia. Não vai ter nem mesmo, né? Ah, botar a matéria em dia pra quê? Né? Não vai ter nem mesmo? Pra quê? Pra quê? Pra que botar a matéria em dia, né? Ah, não vai ter prova mesmo, acabou. Ei. Vamos lá, inclusive, gente, essa semana a UFMS vai ter uma reunião aí para decidir se eles vão entrar no SISU, se eles só vão fazer o vestibular próprio. Tudo indica que será vestibular próprio, tá? Não, para vocês está ótimo, porque vocês vão fazer o passe.
Né? Vocês estão fazendo passo, não estão? Então, mais o vestibular tradicional, são duas. SISU é pela nota do Enem. A outra, olha, tá vendo? Ela já vai meter, eu já não vou bem no Enem mesmo, então... Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Assim, a data da prova do passe, ou parte das provas da Federal, dependia muito da data do Enem, não era? Por causa do SISU. Exato. Como já não faz parte mais, vai ocorrer alguma interferência na data Não, da então, prova da Federal? eles teriam ou terão uma reunião essa semana para definir sobre as datas. Tá? Então, assim, semana que vem, provavelmente eu já tenho alguma posição. Mas como não vai ter aula, então na outra semana, se eu vier, a gente já tem uma posição. Aí se eu não vier na outra semana, a gente vai ficar sabendo. O senhor tem alguma previsão? Previsão de UFMS? Da UFMS. Provavelmente janeiro, pós o Enem. Ah, sim. O Enem deve ser dia 16 e dia 23 de janeiro. Então, a FMS deve ser ali para o dia 27, 29 e 30, por aí. Oi. Possibilidade de proibir treineiros aonde? Não, o seriado não vai ter mais. O seriado eles recuaram. O seriado seria esse ano. Para vocês não mudariam nada, porque o seriado, o início seria... até o momento, o que eu posso te dizer é o seguinte. Tudo que você ler sobre o Enem é tudo suposição. Até o edital da prova sair, ninguém pode prever nada. Ah, não pode treineiro no Enem. Beleza. Você paga a inscrição, fala que você é do 3º ano e faz a prova. Não faz diferença nenhuma. Isso aí não implica em nada. Você coloca como concluinte, gera o boleto, paga a inscrição e faz a prova. Não tem como eles controlarem isso. Não tem como controlar isso. É uma prova. Você vai pagar para fazer. Não interessa se você está no 9º ano, no 1º ano, no 2º ano. Ah, mas se eu passar, eu não vou poder cursar. Sim, não vai porque vai faltar documento. Ponto, é só isso. Agora, proibi-lo de participar, isso é algo que eles não podem fazer. Entendeu? Porque todo mundo tem o direito de fazer a prova. Não tem como proibir alguém de, não, você não pode fazer a prova. Não, posso. Vou pagar e vou fazer. Entendeu? Então, esse momento é um momento que os perfis das redes sociais, especificamente, é um momento que falar do Enem traz muito engajamento. É muito like, é muito compartilhamento. Então, a galera vai criando narrativas para que as pessoas compartilhem, para que as pessoas... Vou te dar um exemplo. Quando saiu o resultado do Enem, tem um perfil específico no Instagram, e ele disse que o INEP tinha falado que 28 alunos tinham tirado nota 1000 no Enem. Esse perfil específico falou que já tinha identificado 30 e tantos alunos com nota 1000. Choveu de gente no perfil. Muito like, muito compartilhamento. Essa pessoa chegou a fazer publicidade para Asus, notebook, uma loucura. Passou o Enem, cadê os alunos? Cadê os 36 alunos que ele falou que tinha? Como provar que 36 alunos tinham tirado 1000 na nota? Ninguém, acabou, todo mundo esqueceu, a pessoa bombou de seguidor, bombou de engajamento, fez publicidade, e a galera vai na onda. É muito comum isso acontecer. Tem um outro perfil, esse vocês devem conhecer, talvez, o PNE. O PNE é um perfil que não tem nenhuma relação com o INEP. Nenhuma, com o MEC, com nada. É um grupo de menino que toma conta daquele perfil.
Só que eles postam, e é interessante, porque dá uma sensação de que é algo oficial do governo mesmo. E aí, por exemplo, recentemente, eles botaram um número do WhatsApp para a galera mandar as fotos para eles poderem verificar se as fotos estavam dentro do padrão. Então, assim, isso acontece muito nas redes sociais. E vocês precisam tomar muito cuidado, principalmente com esses perfis. Esse PNE, por exemplo, é um perfil que eu sou até bloqueado por eles, porque a gente já teve algumas tretas bem violentas mesmo. E de justiça, escambau. Não, foi... Não há necessidade. É porque, assim, não sei se vocês viram, por exemplo, o Enem seriado. Né? O lançamento do Enem seriado foi feito no meu canal do YouTube, pelo presidente do INEP. Então, eu entrevistei o presidente do INEP, então, o Alexandre Lopes, e ele fez o lançamento no meu canal. Então, eu dei aulão já para o MEC, lá em Brasília, um projeto piloto deles. Eu era professor da TV Escola, onde você... Sim, eu era o professor de química da TV Escola, né? Era eu. É o Hora do Enem. Era o Lande que apresentava, né? O que participou lá que era o ator lá da Globo, que fez um monte de novela e tal. E eu era professor de química da TV Escola. Então, a TV Escola e o MEC, a gente batia muito de frente com esse perfil, então rolou algumas tretas. Então, como eles não sabiam da minha relação, eles acabaram vindo para cima como se eu fosse um perfil qualquer da internet. E aí acabou dando essa treta, eles me bloquearam. A gente fez um programa da TV Escola só refutando esse portal, sobre redação. Porque eles davam dicas de redação que não condiziam com... Se o aluno seguisse, zeraria a prova. Então tem alguns problemas aí na internet. Vocês têm que tomar muito cuidado. Sigam os perfis oficiais. MEC e INEP. @ Ministério da Educação, @ INEP. Pronto, siga esses dois, que lá as informações serão oficiais. Oi. O perfil que você estava falando do menino que achou mais redações é o Lucas Felpe? Exatamente. Ah, eu já vi coisa dele. Exatamente. E assim, essas redações, porque isso, gente, é caso de anular o Enem, é um negócio absurdo. Esse número de nota 1000 Ministério Público. Ficou por isso mesmo. Então as redes sociais hoje estão bem perigosas. Tem que tomar muito cuidado, realmente. Quem segue, antes de sair compartilhando informações e aleatório, é pesquisar mesmo, olhar com cautela, se essa informação procede, se não procede, porque hoje está bem complicado. Principalmente estudo. A gente solta o negócio do Enem, nossa, dá uma quizumba danada, é bem confuso. Mas vamos lá, conforme a gente tinha combinado, lembra que vocês estavam me cobrando a aula de entropia? Porque a aula de entropia era a primeira aula do capítulo. Só que você vai entender hoje por que eu deixei essa aula para o final. Qual foi o intuito? Exatamente pelo fato de, para você entender a espontaneidade da reação, saber se uma reação é espontânea ou não, a gente precisa de relacionar duas coisas, a entropia e a termoquímica. Então, agora que a gente viu termoquímica, que você viu como é que calcula o ΔH, né, por calor de formação, por lei de Hess, por energia de ligação, nós vamos agora analisar essa espontaneidade das reações. Então, a aula de hoje é basicamente isso. Galera de casa, tem que compartilhar para vocês aí. Desculpem, esqueci. Compartilhar a tela. Foi mal. Opa. Calma aí, calma aí. Calma aí. É 356. É isso. Deixa eu ver. Galera de casa, fala para mim se vocês estão vendo o slide aí, por favor. Como assim, senhor? Tá, certinho então, né? Tá claro para vocês aí, bem visível. Show. Beleza. Então, gente, a gente vai falar agora, nesse exato momento, sobre essa espontaneidade das reações. Gente, entendam o seguinte, ó, você já percebeu que algumas coisas,
ocorrem espontaneamente e outras não? Tá claro isso? Por exemplo, o conceito do quarto. O seu quarto espontaneamente se bagunça. Você não precisa se esforçar para o seu quarto virar uma bagunça danada. É natural. Só o fato de você entrar e sair... Professor, Oi? não mudou o slide aqui pra gente. Não A gente mudou? continua vendo a primeira slide só. E agora? Continua no Mesma primeiro coisa. slide. Mesma coisa. Agora mudou. Não, mas é... Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer? Ih, caramba. Peraí, que deu treta então. Agora vocês não estão vendo, vocês estão vendo a tela daqui do computador, né? Na Não verdade, tô você vendo parou nada. de apresentar. Não vê nada agora. É. Eita. Que beleza. Vamos lá. Você tá achando estranho? Deixa eu ver se agora vai. Ele não está me dando a opção de outras telas. Uma janela. Aula 17. Deixa eu ver. Só que eu estou compartilhando essa janela. Deixa eu ver. Gente, de casa, trocou agora? Não. Não trocou? Professor, Oi. quando o senhor abre a apresentação, ela cria uma nova janela. Vai no Meet e tenta apresentar essa janela da apresentação, Então, esse que está sendo o problema. da Alt Tab. O problema é que, para mim, aqui, ele não está me dando essa opção. Por Não, favor. mas a apresentação já está aberta? Então, tá. Ele não está com duas telas, galera. Tá, peraí. Ele está com uma tela só. Deixa eu colocar duas telas. Agora vai. Pronto. Agora vai dar certo, galera. Vai dar. É porque ele não estava... agora foi. Beleza, deu. Trocou agora aí, galera? Sim, professor. Agora foi. É porque, na verdade, o que estava acontecendo? Ele não estava... Ele estava com duplicado. O que estava ali, estava lá. Aí ele não estava compartilhado duas telas. Oi? Tem. Está na primeira parte de termoquímica. Antes. 352. Termoquímica, análise, aqui ó, entropia e energia livre, tá aí, tá bom? É entropia e energia livre, página 352. Então, galera, você já percebeu que algumas coisas, elas ocorrem espontaneamente e outras não. Um exemplo, o seu quarto. A cozinha também é né? A pia da cozinha é um outro local também que você não precisa fazer esforço nenhum para ela virar uma bagunça. E o detalhe é que para arrumar você vai gastar um pouco de tempo e energia. Então significa que bagunçar não gasta energia. É um processo espontâneo. Arrumar não é um processo espontâneo. Tanto é que você só arruma sob pressão. Senão você não vai arrumar de jeito nenhum. Tipo assim, vou chegar em casa hoje e vou dar uma geral no meu quarto.
espontaneamente você não vai fazer isso. Você vai ter que ter alguém te pressionando para que isso ocorra. Então, galera, a bagunça, quando alguém chegar para você e falar assim, nossa, eu não entendo por que o seu quarto vive uma bagunça. É só você falar, mãe, já ouviu falar de entropia? É esse o processo. Então, existe uma explicação científica para o meu quarto sempre estar uma bagunça. Aí ela bagunça a sua cara depois que você fizer isso, né? Também. Mas há uma explicação, tá? Há uma explicação. E isso é ciência. A explicação para que tudo tende a uma desordem é algo científico. E a gente vai ver, inclusive, que tem fórmula para calcular essa bagunça. Pois bem, galera, seguindo essa brincadeira, a gente vai perceber o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender como é que funcionava a brincadeira, que era o princípio de Berthelot. Esse princípio, ele diz o seguinte para nós. Quanto mais exotérmico for um sistema, quanto mais energia o sistema libera, mais espontâneo é. Então, é espontâneo. Às vezes você está de boa, sentado na sua cadeira, do nada você explode. É espontâneo. É espontâneo. Por que há essa explosão? Exatamente para estabilidade. Viu? Ciência. Ciência. Tudo ciência. Olha que chique. Então, você está lá de boa, você está lá muito energizada, muito energético e está... De repente, você vai dar aquela explosão. Então, processos exotérmicos, processos que liberam energia, são processos que te trazem estabilidade. São processos que te deixam mais tranquilo. Então, esse princípio de Berthelot fala exatamente isso. Quanto mais exotérmico for um processo, mais espontâneo ele será. Porém, galera, o que acontece? Troca aqui, troca lá, tá um negócio, tá uma maravilha isso aqui. Opa. Aqui. Beleza, agora vai. No entanto, galera, existem processos que são endo e que são espontâneos. Um exemplo, fusão do gelo. O gelo, galera, se eu pegar um bloco de gelo e colocar aqui dentro da sala, ele vai derreter, não vai? É espontâneo e vai derreter. Não tem como você controlar isso. Ele vai sofrer fusão. Então, isso abriu um questionamento. Por quê? Se quanto mais exotérmico é um processo, mais espontâneo ele é, e a fusão do gelo é um processo espontâneo, e ele é endotérmico, que ele absorve calor para derreter, o que explica isso? E a partir daí, a gente acabou tendo um segundo ponto, que é o princípio de Clausius. E o princípio de Clausius, ele trabalha a espontaneidade da reação, falando exatamente da desordem. Então, toda transformação espontânea vai ocorrer com aumento de desordem. Então, peraí, se o sistema está desorganizando, então esse processo será espontâneo. Então, nós temos duas visões agora. Nós temos uma visão de que quanto mais energia libera, mais espontânea é uma reação. E a gente tem uma outra visão que, na verdade, diz que quanto maior a desordem, mais espontânea ocorre a reação. O que nós vamos fazer no final é juntar esses dois. A gente vai analisar quanto de energia está sendo envolvido, qual o grau de desordem, para a gente determinar, então, a espontaneidade. Mas, nesse caso, é importante que você entenda, isso caiu no Enem recentemente. O termo entropia é diferente de entalpia. Entalpia é energia. Nós estamos falando de entropia. Nós estamos falando aqui, de uma grandeza relacionada à desordem.
Então, hoje, quando você visualiza seu quarto, quando você saiu de casa, o seu quarto, ele estava com uma entropia alta ou baixa? Então, estava organizadinho. Se o seu quarto está uma bagunça, significa que o seu quarto está com uma entropia alta. Ah, então quer dizer que entropia mede o grau de desordem. Exatamente. E quando você faz essa leitura, é importante a gente ressaltar a ideia da água. Pô, por que que o gelo derrete espontaneamente? O gelo sólido não é organizadinho? Quando ele passa para o líquido, ele não fica mais bagunçado? Opa, então quer dizer que aumentou a entropia, aumentou a desordem. Ah, então quer dizer que do líquido para o gasoso também é espontâneo? É evaporação. É um processo espontâneo. Ocorre a temperatura ambiente. Por que que ele ocorre a temperatura ambiente? Por que que ele é espontâneo? Porque aumenta ainda mais a desordem. Quanto maior o aumento da desordem, mais espontâneo será o processo. Então, nós estamos de posse de dois princípios. O princípio de Berthelot e o princípio de Clausius. Um relaciona a quantidade de energia liberada. O outro relaciona o grau de desordem do sistema. Ficou claro esses dois? Tudo bem para vocês? Então, saber se uma reação é espontânea ou não. Só que a gente tem um outro detalhe, que é o aumento do número de partículas também vai aumentar a desordem. É claro que esse exemplo, você já consegue perceber um aumento da desordem de forma bem clara. Sólido, gasoso. O fato dele sair do sólido e virar gás já é um aumento de desordem. Já indica um processo espontâneo, de acordo com o princípio de Clausius. Processo espontâneo. Então, o outro fato é você perceber que no seu reagente você tem 2 mols. Lembra do balanceamento por oxirredução? 2 mols ali, reagente. Ó, 2 mols, 2 NI. Quantos mols eu tenho no produto? 4. Eu aumentei o número de partículas. Como eu aumentei o número de partículas, consequentemente, eu aumentei a desordem do meu sistema. Tá claro isso? Sim ou não? Vamos resolver uma questão do Instituto Militar de Engenharia, uma questão do IME. Extremamente, né, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Vamos ver se vocês já estão prontos para resolver esse tipo de questão. Eu acho que estão. Página 356, questão de número 6, complementar. Ó, uma questão de um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, que você vai fazer tranquilamente. Eu acho. Vamos lá. Terminaram? Questão 6, complementar, página 356. Terminaram já, né? Tranquilo, foi? Deu agora? Terminaram? Não? Já não? Mas vai terminar, fica tranquilo. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Vamos ver o povo de casa. Povo de casa. Professor, Diga. o estado gasoso, por ser condicionado a uma temperatura maior, sempre tem mais entropia, né? Bom? Um estado gasoso, por ter uma temperatura maior, ele é sempre conduzido a ter mais entropia? Tecnicamente, sim. E é exatamente por isso que os dois princípios, eles se contradizem. Porque se eu estou liberando muita energia, a tendência é que o produto tenha menos energia, né? Esse é o princípio de Berthelot. Já o princípio de Clausius, ele fala exatamente o contrário. Quanto mais bagunçado, mais energia. Por isso que daqui a pouco a gente vai juntar os dois. Aumenta a organização. A entropia diminuiu. Tá? Aumentou a organização. O decréscimo da entropia. Entropia é bagunça.
Se decresceu a entropia, diminuiu a bagunça. Tranquilo? Foi de boa, gente? O pessoal de casa terminou já? Letra C, professor? Letra C de sangue, exatamente. Sangue, ser humano, sangue. Por que não pode ser a D? Vamos lá, o que diz a D? Se você tem as duas, tem o mesmo número de partículas, não tem? Beleza, então, todas as duas está aumentando, diminuindo a entropia. Por que está diminuindo? Porque eu tinha mais partículas e agora eu tenho menos. Quando você sai da equação 1, que é do gás para o líquido, a entropia diminui mais ainda. Então a gente está só diminuindo a bagunça. A primeira, além de diminuir o número de partículas, também organiza o sistema. Então a entropia cai pra caramba. Na 2, era gás e gás virando gás, não é? Diminuiu o número de partículas. Então diminuiu a entropia. Ah, mas não mudou o estado físico. Não mudou, mas diminuiu o número de partículas. Então todas as duas, houve decréscimo da entropia. Em todas as duas, só que a primeira diminuiu mais do que na segunda. Porque na primeira, além de formar água, eu formei água líquida. Na segunda, eu formei ela pelo menos gasosa. Continuou bagunçado. Visualizou? Tranquilo, então? Galera, oi? C de sangue. Galera, até daqui a pouco, então? Tchau, prof. Até daqui a pouco.